Se você acessou o nosso canal é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade, está no ar Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Vocês pediram e nós atendemos a segunda parte, a continuação desse sensacional episódio com Herbert Simões, uma grande referência, um grande cientista da educação física, dos esportes de endurance e muito mais, transcendendo. Esse papo foi fantástico e a continuação está mais legal ainda. Nesse episódio, nessa continuação agora, além de fechar o assunto, a temática sobre limiar anaeróbio e as vertentes do endurance, vamos falar também sobre os telômeros, sobre o envelhecimento ou não envelhecimento, né? Então, esse episódio está sensacional, a continuação está imperdível. Um grande abraço e bom proveito. E eu queria te perguntar agora, de novo, não vou chegar na pergunta que eu fiz, porque você é tanta coisa boa, legal que você faz aí, cara, que vai me abrindo um horizonte aqui, né? Então, assim, poxa, trabalhar em evidências é fantástico, a gente faz isso, a gente vende isso, mas, por outro lado, né, não é legal ser refém de tecnologia. E hoje em dia, com a moda do Training Peaks, do cálculo da carga, porque essa carga que a gente traça no Training Peaks é muito legal, acho que ajuda bastante, mas é uma métrica imaginária, como você falou, e depende de N fatores, principalmente que é a relação de carga externa, carga interna. Por uma das características da periodização do treinamento ou da vida é a flexibilidade, né? Todo plano ele tem que ser flexível também, seja no contexto da educação física ou fora dele. Então, virar refém dessa tecnologia ou do Training Peaks, essas métricas que ajudam, é perigoso. E o atleta que não... Às vezes vê um post no Instagram lá de TSS, né, de CTL, e aí já começa a questionar alguma coisa. Fala um pouquinho para a gente sobre essa relação da inteligência artificial com a percepção do treino propriamente dito. Então, eu, por exemplo, durante muito tempo, eu fiquei lendo muitos artigos sobre o uso da variabilidade da frequência cardíaca, né? Então, a gente tem os polares. Hoje existem aplicativos, né, no celular que você consegue ver a sua variabilidade da frequência cardíaca. Só para o pessoal entender, por exemplo, você tem um batimento cardíaco, né? Ó, se você colocar a mão, você sente ele. Só que ele não tem vamos supor, se você tiver com 60 batimentos por minuto, não quer dizer que exatamente a cada segundo ele bate, entendeu? Ele pode bater no outro segundo, depois ele dá uma seguradinha, depois ele bate 2 vezes mais rápido do que 1 por segundo, depois freia e vai. Então, que é quase imperceptível para nós, mas existem equipamentos que percebem. Existe uma variabilidade da frequência cardíaca, né? Então, você pode ter 2 pessoas com o mesmo batimento cardíaco, 60 batimentos por minuto, só que um está quase 1 por segundo, e o outro dá uma seguradinha, depois vem, dá uma seguradinha. Esse que dá uma seguradinha é porque tem uma parte do sistema nervoso autônomo, uma parte, aquela parte do sistema nervoso que é quando você vai dormir, ele predomina, quando você vai se alimentar, ele predomina, chama sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele freia, né? Ele é o do descanso, da recuperação, do sono, enquanto a outra parte do sistema nervoso, o sistema nervoso simpático, né? Ele faz aumentar a frequência cardíaca, ele prepara você para a luta ou para a fuga, ele é responsável por a sua medula da adrenal descarregar a adrenalina no sangue para você poder enfrentar o perigo, né? Então, existe um balanço, um equilíbrio entre esses 2 ramos do sistema nervoso. Ou seja, ora você está trabalhando, se esforçando, ou até está treinando, e está com o simpático ativado, ora você está se alimentando, dormindo, se recuperando, está com o parasimpático ativado. E quando você não está nem dormindo e nem treinando, tipo assim, você está sentado, trabalhando, não há necessidade de você ficar com o simpático acelerado, a frequência acelerada, né? Então, quem tem o parasimpático maior, e é o atleta, tem isso, porque uma das adaptações do treino é ele desenvolver uma maior tônus do parasimpático. Então, na hora do exercício, o simpático vem, mas depois ele recupera a frequência cardíaca baixinha, né? Então, quando você coloca esses polares, você mede a variabilidade da frequência cardíaca. Você consegue, através de aplicativos, saber como está o seu tônus parasimpático. O quanto você está conseguindo frear o seu estresse, vamos falar assim, né?
E aí você consegue perceber se o atleta está recuperado ou não do treino de ontem. Por quê? Porque se ontem ele lascou o pau, tiro, a adrenalina foi alta, o simpático ativou muito, aí existe ainda um efeito residual desse treino. No outro dia, se ele não se recuperou ainda, ele ainda tem um pouquinho da atividade nervosa simpática aumentada em relação a outros dias que ele está descansado. E se você tem esse mapeamento, você consegue perceber que o cara não está num dia bom, por exemplo. E hoje já tem aplicativo aí que você mede isso. Mas eu faço isso de maneira como? Com escala mesmo, com aquele custo de frequência cardíaca no aquecimento, que eu acho formas mais simples, e conversando com o próprio atleta também. O atleta tem que aprender a ser capaz de se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento é algo fundamental para todo atleta. Não só o autoconhecimento, mas o conhecimento acerca dos temas importantes para que ele se desenvolva como atleta. Aqui eu passo leitura para os meus atletas em relação à nutrição, eles têm que saber o que é um carboidrato, um lipídio, uma proteína, as fontes de minerais, saber o que é um jejum intermitente, estudar, saber o que é hidratação, o que é recuperação. Eu explico para eles o que é supercompensação. Às vezes, na pista, assim, eu vou lá e risco, falo o que é supercompensação. Então, você instrumentalizar os seus atletas, às vezes, vale mais até do que muitas ferramentas assim de treinamento, inteligência artificial e tal, usar tecnologias, né? Não que ela não seja importante. Eu acho que ela é muito importante para produzir o conhecimento, para você ler, entender, mas depois você tem que tornar isso de um jeito fácil e aplicável no dia a dia, porque na hora lá no dia a dia são poucas ferramentas que você usa e te dá uma resposta rápida, assim, sem atrapalhar o seu treino, sem tumultuar, né, a situação, né? E que seja confiável, né? Porque no laboratório tudo é muito controlado, né? Mas lá fora, na pista, na competição, não tem esse controle, entendeu? Então, você tem que aprender muito a fazer com que o teu conhecimento teórico circule pela prática e você consiga identificar de maneira indireta e fácil o que você precisa e, de certa forma, instrumentalize também os seus alunos para que eles possam também até te ajudar a fazer você entender o que eles estão sentindo, para você perceber se aquele dia é um dia bom, se aquele treino está bom para ele ou não, né? Eu não tenho vergonha de dizer que alguns dos meus treinos eu elaboro, eu sento para discutir com os meus atletas. Estou planejando isso, o que você acha? Esse treino aqui, com esse treino aqui, eu falo, eu quero que você desenvolva resistência à fadiga, melhorar aquela chegada na prova, tal, estou com essa ideia. Mas a outra opção que eu tenho é essa aqui, sabe? Aí o atleta bate o olho e fala assim, eu gosto mais dessa aqui, eu acho que essa aqui é melhor para mim. Na minha cabeça teórica, eu sei que os dois vão dar o mesmo efeito, mas o menino, a opção B agrada mais, a opção B seduz, a opção B tem vontade, e isso não tem ciência que vai identificar. Isso é a arte do treino, né? Num bate-papo, assim, você consegue, às vezes, ser mais assertivo, né? Do que se ficar só preso a teorias. E olha que eu sou um cientista, um pós-doutor falando isso, tá? Exatamente, Herbert. Por isso que eu sou seu fã e tiro o chapéu para você, cara. Sensacional. Já vamos convidar nossos ouvintes aí, já que você passou mel na boca do urso. Eu gravei um episódio do Resistência Podcast sozinho, né? Discutindo alguns artigos, falando sobre HRV, que o Herbert já deu os primeiros insights aí. E assim, quanto maior a variabilidade, teoricamente, mais aguçado tá, né, Herbert? Então também tem. Quanto maior a variabilidade, mais recuperado você tá. Isso, exatamente. Porque quanto maior a variabilidade, é como um carro está correndo e alguém está pisando no freio de vez em quando. Ele está indo rápido, aí dá uma freadinha. Significa que o parasimpático está segurando. Mas essa variabilidade não é arritmia, tá? A turma tem que entender. Não é perceptível na mão, assim, mas existem softwares que conseguem enxergar isso. Exatamente, Herbert. Então, aí, quem gostar, volta alguns episódios, acho que está na temporada passada, mas tem um podcast exclusivo comigo sobre a variabilidade, inclusive dando dica de aplicativos mais simples para quem está começando e alguns mais efetivos e pagos. Sensacional. Herbert, agora uma coisa simples, viu, Sandro? Vai. Uma coisa muito simples que eu acho, sabe? Hoje tem alguns reloginhos que são acelerômetros e que também medem a qualidade do sono. Eles conseguem medir de maneira indireta o quanto tempo você ficou em sono profundo, por exemplo, né? Sim. Eu gosto disso daí. Hoje, por exemplo, eu estou ajudando lá, eu estou como fisiologista do Renan Galina e da Sandra, a Sandra que é treinadora, do Renan Galina, que é um menino aí que já com 19 anos fez isso para o Mundial, adulto, é a terceira melhor marca dos 200 metros rasos do Brasil de todos os tempos, mais rápido que ele só correu o Robson Caetano e o Claudinei Quirino.
E aí ele veio e fez 20,12 nos 200, né? E eles estiveram por aqui, fizemos muitas avaliações no laboratório, inclusive avaliações isocinéticas, equilíbrio muscular, plataforma de salto, tempo de contato no solo e tal, né? E aí ele agarrou, a treinadora, a ideia de fazer uma base melhor, corrigir desequilíbrios, pegar mais força, né? Mas para isso não pode transbordar o copo, né? E uma das orientações que eu fiz foi colocar um desses devices assim para medir o sono dele. Se tiver dando sono profundo, por exemplo, 2h30, 3 horas de sono profundo, numa noite de sono de 7 horas, tá legal. A hora que esse sono profundo começar a cair 1h50, 1h40, amanhece a frequência cardíaca está mais alta de manhã, opa, liga o sinal amarelo, porque ele pode transbordar, né? É uma coisa importante também olhar o sono, a qualidade do sono. Não estiver dormindo bem, pode ser que não está recuperando do treino. Perfeito, Herbert, perfeito. E agora, já que a gente falou, já acho que ficou bem claro esse conceito de limiar e as aplicabilidades. Você falou mesmo da associação do lactato com o limiar. Fala uma coisa que a ciência ainda briga um pouquinho, uns têm, na hora de aplicar, briga por pouca coisa ou é uma coisa considerável. Você associar, você pode chamar o MLSS, por exemplo, o OBLA, a velocidade crítica e o limiar anaeróbio. Dá para incluir como sinônimo para algumas pessoas, porque atleta amador, essa zona é muito próxima e dá para trabalhar, ou não, Sandro? Tem que tomar cuidado que isso pode ser uma armadilha. O que você acha desse conceito? Eu acho que tem que tomar cuidado. Se você considerar como padrão ouro o máximo steady state de lactato, aqueles testes longos, que você precisa vir, às vezes, umas 5 visitas no laboratório de 30 minutos, ficar medindo o lactato em diferentes intensidades, aquilo lá é padrão ouro. Tá? É a intensidade máxima e steady state de lactato. Ela coincide com a velocidade de lactato mínimo, que é num teste único, você dá um sprint para subir lactato, faz o teste incremental para removendo lactato, até a hora que ele para de remover e começa a produzir mais do que remover. Esse é o lactato mínimo. Numa única sessão de teste, inclusive tem o triatlo, o triplo teste, você faz as 3 modalidades no mesmo teste. Já cansei de fazer isso com o triatleta, sabe? Ele só faz um tiro mesmo na natação. Faz um tiro de 50 lá, aumenta o lactato, aí faz um incremental, aí faz a curva. Agora que ele termina a natação, perto da exaustão, você vai para o ciclismo. E aí você tem a curva no ciclismo. Incremental tem a curva. E depois faz a mesma coisa na corrida. Você faz 3 lactato mínimo no mesmo teste. Você encontra as intensidades de máximo estado de lactato. Então, o máximo estado de lactato, determinado por várias sessões em dias diferentes, coincide com o lactato mínimo e coincide com o limiar anaeróbio individual. Mas tem que tomar cuidado, porque todos os protocolos esses parâmetros são protocolo dependentes. Geralmente tem que tomar cuidado que os estágios têm que ter pelo menos 3 minutos de duração, né? O padrão de incremento também tem que tomar cuidado. Se o padrão de incremento for muito alto, você perde o limiar. E aí tem vários artigos, quem quiser fazer contato no meu Instagram, ir lá procurar, Simões HG, eu posso passar algumas coisas, mas agora os que mais fogem um do outro é o do limiar de deflexão de frequência cardíaca e a velocidade crítica. A velocidade crítica, na maioria dos estudos que nós realizamos, na maioria das vezes, superestimava os limiares. Teve uma única vez que a gente conseguiu um protocolo que não deu diferença estatística, mas era assim, o cara tinha que correr 3.000 e 3 e 5.000, por exemplo. Era um protocolo, você tinha que usar essas duas distâncias, porque para velocidade crítica, você tem que ter no mínimo 2 pontos, com o tempo de exaustão entre 1 e 15 minutos. Alguns autores falam que entre 1 e 10. Então, quando a gente colocava protocolos cujas séries preditivas eram mais longas, produzia uma velocidade crítica que se aproximava mais do limiar, mas é contraproducente você ter que ficar fazendo isso. É melhor fazer um teste indireto logo, igual a gente fez muito com o teste 3.000. Hoje a gente tem o de 1.600 para corredores recreacionais, né? E a gente, no mesmo teste, estima o VO2 máximo e o limiar anaeróbio. Foi validado com o máximo steady state de lactato, comprovando tudo, né? Com uma única corrida de 1.600. Mas eu uso muito esse custo de frequência cardíaca agora, que não precisa levar o seu aluno à exaustão. E você pode, diariamente, no aquecimento dele, ou 3 vezes por semana, sem comprometer nenhum treino, só no aquecimento já saber por onde que anda a VMAX dele. E sabendo a VMAX,
Você sabe que o limiar anaeróbio daqueles indivíduos, geralmente, é entre 85% e 90% da Vmax é o limiar. Para a maioria, em termos de carga externa, tá? Tá. A velocidade de limiar anaeróbio, ela fica mais ou menos em 85% a 90% da velocidade de VO2 máximo, ou que é a V3000, ou a velocidade em 12 minutos, ou a velocidade no pico de uma esteira no teste incremental de 3 minutos, aumentando de meio a 1 km cada estágio de 3 minutos. Esse ponto final é similar. Então, quando a gente usa o custo de frequência cardíaca, estima uma Vmax que não difere dessas velocidades. Aí eu jogo um 85% ali, 85% a 90%, aí eu sei que o limiar está por ali. Se é um velocista, eu jogo 85%. Se é um fundista, eu jogo 87%, 90%, porque o fundista tem que o seu limiar aproxima mais da Vmax, entendeu? Pela própria característica do treino dele, ele é muito econômico, né? E a Vmax do fundista é uma Vmax cuja produção de energia foi muito mais dependente do aeróbio do que o velocista tem a produção de energia lá na Vmax dele com um componente anaeróbio maior. Então, o velocista, embora o limiar dele é mais baixo e a Vmax mais baixa, mas ele consegue um percentual maior acima do limiar anaeróbio, entende? Então, o velocista tem que o limiar anaeróbio... Enquanto o limiar anaeróbio de um velocista ocorre, vamos dizer assim, 85% da Vmax, o de um fundista chega a uns 90%, alguns até um pouco mais. Pela própria característica do tipo de treinamento que esses caras fazem há muito tempo, certo, Herbert? Então, assim, fora o componente genético, mas o cara... E aí, talvez a gente possa fazer uma analogia que, por exemplo, com atletas amadores, do triatlon da corrida que a gente treina, que o cara insiste para aparecer bonito na fita do Instagram e só mete a porrada lá, só treina em alta intensidade, e eu brinco falando que ele vai ficar bom para uma prova que ele nunca vai competir, né, velho? Verdade, verdade. E alguns também, na hora da corrida, quer aparecer na TV, sai metendo o pau no início. Inclusive, é importante comentar que você conhecendo o limiar anaeróbio do atleta, você traça a estratégia de prova para ele. Perfeito. Ele sabe quanto que ele tem que passar em cada quilômetro, a depender da prova, né? Por exemplo, os 10.000, os caras vão correr no máximo uns 2% acima do limiar anaeróbio. Isso. Ele corre a maior parte do tempo no limiar, e aí quando vai chegando para o fim da prova, se ele não quebrou, né? Se ele respeitou o limiar, aí ele cresce. Então, dá uma média de uns 2%, 3% acima do limiar, considerando que os últimos 2, 3 quilômetros ele aperta, porque ele viu que dá, ele pode terminar com fadiga, né? Mas se você começar a prova 5% acima do limiar, no terceiro, quarto quilômetro você quebra. Aí você tem que rodar abaixo do limiar para remover. Aí você fracassou a tua estratégia de corrida, tá? Já numa corrida de São Silvestre, por exemplo, uma corrida que é 15 quilômetros, né? Aí ele vai correr ali mais ou menos no limiar, ou uns 98%, 97% do limiar, porque ele correria no limiar, mas tem muita subida a prova. Então, em termos de carga externa, ele não consegue. Já uma maratona é uns 97% do limiar, o melhor que eu já vi em artigos assim publicados, né? Então, se você conhece o limiar anaeróbio do sujeito, você consegue traçar estratégias de corrida para ele, principalmente no início da prova, para ele não quebrar. Ó, e aí eu quero conversar com você até amanhã, né? Cada papo que a gente faz dá bom. E assim também, aí a importância, por exemplo, para a aplicação de um teste de 3K, né? De um teste pré-determinado, de você fazer um aquecimento com alguns estímulos em alta intensidade para dar uma esgotada nessa reserva anaeróbia, entre aspas, para poder o teste ser mais fidedigno, né, Herbert? Isso é super importante também, não é? Eu acredito mais assim na questão de fazer os estímulos antes do teste, para você como uma pré-ativação, né? Como uma potenciação pós-ativação, né? E que você melhora um pouquinho o padrão neural e tal, e melhora a cinética de consumo de oxigênio. Porque quando você inicia a sua corrida, você sai do teu VO2 aqui basal, né? Você vai correr, faz de conta que você vai fazer uma prova, o teu pace é 15 por hora. Você está aqui do repouso, você vai se colocar o 15 por hora. Você já está em 15 por hora rapidão. Só que o teu VO2, até atender a demanda, ele vai aumentando assim, ó, um componente rápido, depois um componente lento, né? Se você fez um aquecimento, por isso que é importante o aquecimento para os fundistas. Mas se você olhar os Grand Prix internacionais, Olimpíadas, se os jornalistas entrarem lá na área de aquecimento, você vai ver atleta de endurance fazendo tirinho. Você vai ver eles fazendo retinhas assim progressivas. Você vai ver eles ativando o sistema nervoso autônomo deles, porque para você ter cinética de consumo de oxigênio, você precisa ter cinética de frequência cardíaca, para ter cinética de débito cardíaco, para poder, então,
ofertar esse VO2, né? Então, se você já sai com a máquina aquecida do ponto de vista cardiovascular, sistema neuroendócrino também, você, em vez de fazer assim, Sandro, ó, em vez de fazer lento, vai mais rápido um pouco, vai mais rápido um pouco. Aí também a importância dos treinamentos intervalados, né? Os treinamentos intervalados você treina cinético, o que é importante até mesmo para cardiopatas, mesmo que seja abaixo do limiar. Sim. Às vezes treinamento, tem vezes que eu falo para o atleta meu assim, ó, amanhã vamos fazer um aeróbio só de recuperação, só que nós vamos fazer um aeróbio leve. Vai ser abaixo do limiar e vai ser intervalado, abaixo do limiar. Mas que? Não, a gente só quer trabalhar a cinética. Você não vai cansar nada. 20 segundinhos, para, trota um minuto, para, trota um minuto. Às vezes até o limiar fica gostoso, fica confortável, não tem cansaço nenhum, mas você só está treinando a sua cinética de VO2, de frequência cardíaca. Isso é bom para grupos especiais. Ou o dia que você quer descansar um atleta, vamos supor que você quer que hoje ele faz exercício no domínio moderado para descansar de ontem. Você sabe, o treinamento no domínio moderado não vai evoluir em termos de VO2, nada, o cara que já é bom. Se é só para recuperar, você pode fazer isso até de forma intervalada. Até de forma intervalada, só para ele se sentir bem, né? E sentir no outro dia, dar aquela sensação de que ele descansou mais. Sem contar o efeito do cara que está treinando de motivação, de não ser um treino contínuo ali, que o atleta amador acha chato também. Ali você mexe com o psicológico do cara, né, cara? Isso. Beleza, Herbert. Sensacional, cara. E assim, me fala uma coisa, velho. Quer dizer que eu sei 300 estudos e todas essas coisas, e a menina dos olhos agora parece que é o tal do telômero, de estudar o envelhecimento. Você está fazendo milagre com atletas master aí, né? Ressuscitando defunto, estou sabendo. Fala um pouquinho dessa nova, né? Não sei se é nova, mas da linha mais recente de pesquisa sua, não é isso? Sobre o telômero que está tão em alta, né? Explica, começando igual nós começamos sobre o limiar, o conceito bem básico do telômero para falar dos seus estudos. Tá. A gente tem uma série de artigos sendo publicados em relação ao envelhecimento biológico, né? Tomando o atleta master como modelo de anti-envelhecimento. De que forma a gente tem feito isso? A gente faz uma coleta sanguínea, separa as células do plasma e nas células a gente pega os leucócitos, que têm conteúdo genético, e extrai o DNA dali, os cromossomos. As células, para quem não é da área biológica, né, nós somos formados por 100 trilhões de células. As células são as unidades funcionais do nosso corpo. Elas contêm o conteúdo genético, que são os nossos genes que estão nos cromossomos. Então, os genes estão no filamento de DNA que forma os cromossomos. Nas extremidades dos cromossomos, para que aqueles filamentos de DNA fiquem alinhados, organizadinhos, para poder expressar as proteínas que se precisa, é como se fosse a ponta de um cadarço de um tênis que fica ali prendendo aquele cromossomo para ficar estável, né? Para a estabilidade cromossômica depende também desse telômero, que é a extremidade dos cromossomos. E conforme a gente envelhece ao longo da vida, essa célula se divide, ela sofre ataque oxidativo, esse telômero ele vai encurtando. Quanto mais curto o telômero, mais envelhecida é a célula. Então, quando a gente pega e mede o comprimento de telômero das pessoas, a gente consegue ter uma ideia se quem é biologicamente... Eu posso ter um amigo de 52 anos, igual eu tenho 52. Um colega de 52 que tem uma idade biológica, às vezes, de 60. Eu posso ter uma idade biológica de 50. E um outro cara ainda de 52 pode ter uma idade biológica de 40 ou menos. Nós encontramos muito isso nos nossos estudos. Então, o nosso modelo tem sido um grupo controle de jovens de 25 anos, é o nosso controle jovem. Os atletas master de meia idade, 50 anos, e aí a gente tem os velocistas e os fundistas, e temos os indivíduos de meia idade não treinados. E aí, nas nossas análises, os atletas master, eles são muito mais jovens biologicamente do que os não treinados. Eles têm marcadores de envelhecimento que se assemelham aos jovens em vários aspectos. Por exemplo, o nível de testosterona circulante é o mesmo. O comprimento do telômero, nos nossos estudos, se você for pegar, você vai ver em alguns estudos o atleta master, o telômero um pouco mais curto do que o jovem. Em alguns estudos, você vai ver dando diferença estatística e outros não, porque como a gente foi montando banco de dados,
e coletando e publicando coisas ao longo do tempo, chegou a ter estudo nosso em que o atleta master de 50 anos tinha um telômero, embora mais curto, mas não estatisticamente diferente do jovem. Chegamos até a encontrar isso quando a gente separava velocista de fundista. Os velocistas têm uma tendência a ter telômero ainda mais longo do que os fundistas, os velocistas, tá? Então, tem várias discussões que a gente pode fazer. A maioria dos fundistas também treina volume demais, né? Tudo isso, né? Mas é importante treinar, independente de ser velocista ou fundista, você vai atenuar o encurtamento desse telômero. Por quê? Porque um dos principais aspectos que encurta telômero é o estresse oxidativo e a inflamação. Então, se você treina direitinho, você tem como adaptação a melhora da defesa antioxidante, que vai, como escudo, combater o estresse oxidativo. A outra coisa é que você aumenta a expressão de citocinas anti-inflamatórias no corpo de quem é treinado. Porque treinar é um estresse. E ali estimula uma inflamação. E você começa, para se defender, aumentar a expressão de anti-inflamatórios no seu próprio corpo. Se você treina certo, se você faz um treino do qual você se recupere e pega um atleta lá e descansado no basal, ele tem os pró-inflamatórios mais altos e os os anti-inflamatórios mais altos e os antioxidantes mais altos do que as pessoas que não treinam. Isso confere a ele uma proteção, assim, de ter um menor grau de inflamação basal e maior defesa antioxidante para o dia inteiro, né? Digamos que ele treina um dia, 1 hora por dia, 2, mas as outras 20 e poucas horas do dia ele tem uma defesa antioxidante maior que está defendendo ele. Ele tem um balanço autonômico lá que eu já falei lá, melhor, porque ele é atleta. E aí tem uma série de benefícios que ao longo da vida, depois de décadas, esse cara envelheceu menos, entendeu? Ele tem um efeito protetor aí. Ele, em situações de estresse, assim, vamos supor, bate o carro ali na rua, vem polícia, BO, não sei o quê, estresse do trabalho, todo e qualquer tipo de estresse, ele tem todo um maquinário enzimático que o defende mais desse estresse do que o indivíduo que não é treinado. Então, isso protege ele do envelhecimento, porque o que nos envelhece é o estresse, né? Inclusive, e principalmente o emocional. Porque por trás do estresse emocional, você pode inflamar com o seu pensamento. Se você ficar preocupado muito com as coisas, aquele estresse do pensamento de algo que não aconteceu ainda, a ansiedade, né? A ansiedade, está com ânsia, está esperando algo que pode acontecer, mas não aconteceu. Mas você está se colocando num cenário de luta ou fuga sem ter luta. Mas você está se colocando a sua mente naquilo. E aquilo começa a mudar o teu padrão todo de hormônios, o teu padrão de atuação do sistema nervoso autônomo. Você começa, portanto, ter mais hormônio de estresse agindo, e aí tem maior estresse oxidativo, inflama mais, e você de tal modo que você pode adoecer e envelhecer mais só por causa da sua mente, né? Exatamente, Herbert. Ou seja, né, não é só o esporte, é multifatorial. Você deu o exemplo, a gente fala da pessoa que é muito ligada no eletrônico, né? Então fica ou na luz, né, durante a noite. Por isso que é bom você ir acalmando, não deixar ponto de luzes acesas ou gatilho de eletrônico ali para você realmente utilizar. E é multifatorial. Isso, inclusive, a alimentação também, né, Herbert? Tem uma ligação direta com esse lance, não tem? Nossa, então, para você ter uma ideia, ontem mesmo saiu um artigo nosso que é medindo as concentrações de catalase, que é uma enzima antioxidante, e o score de depressão de atletas master e não atletas, né? E aí a gente mostrou que os atletas master, que treinam a vida inteira, eles têm menor score de depressão, e isso está associado com maiores níveis de catalase, que é um antioxidante. Então, por que eu estou falando isso? Esse artigo foi sobre depressão, mas nós temos dados com ansiedade também. Geralmente, a ansiedade, ela precede a depressão. As pessoas ansiosas, elas têm uma maior predisposição a se tornarem deprimidos no futuro, tá? Não quer dizer que vai acontecer, mas se não controlar a ansiedade, você tem circuitaria cerebral, límbica, que é envolvida na ansiedade, que pode disparar mais à frente, exaurir áreas do cérebro, por exemplo, esgotar suas reservas de dopamina, de tanto ficar com estresse emocional e pensando em ansiedade, correndo atrás disso, daquilo, tentando resolver uma coisa que ainda não é um problema ainda. Isso pode causar depois, lá no futuro, uma depressão. Mas o que eu quero dizer? Ao longo desse processo, o que a pessoa ansiosa geralmente faz?
ela tenta buscar dose, alguma recompensa, alguma dose de prazer para compensar o seu sofrimento, né? Compensar o seu sofrimento. Então, na medida em que a pessoa treina direito, né? A pessoa, ela vai melhorar todos esses aspectos. Por exemplo, você vê que os atletas master não têm score de depressão muito baixo, ansiedade baixa, né? Ele fica mais fácil para eles controlarem a alimentação, né? Agora, quem não se exercita, ele vai ter mais impulso, porque ele não controla tanto o estresse. A tendência é ele comer mal mesmo, mais do que o atleta master. Além do aspecto que o atleta master, eu falo porque os problemas de ansiedade e depressão estão mais na minha idade, mas o atleta de modo geral, mesmo os jovens, porque a gente encontrou scores de ansiedade e depressão muito altos entre os grupos controle jovem aqui, que eram estudantes, está para se formar, a dúvida em relação ao cenário do futuro e tal, né? Se vai ter emprego, não vai, tudo isso a gente discute. E se esses indivíduos treinassem, eles iriam contrabalancear essa ansiedade, essa depressão, porque você produz opiáceos endógenos que dão sensação de prazer, você se sente feliz quando você melhora as suas marcas, melhora seus resultados, sua autoestima se eleva quando você vê o teu corpo melhorando, você começa a dormir melhor, porque se você treinou, ficou cansado, você entra mais em sono profundo mais fácil. E a gente sabe que a falta de sono está muito envolvida com o desenvolvimento de ansiedade e depressão. Então, só da pessoa começar a treinar, ela já mexe com tudo. E daqui a pouco ela quer melhorar mais. Para melhorar mais, o que eu preciso fazer para melhorar mais? Então, o atleta do Sandro aí fala, professor Sandro, eu quero melhorar mais. Estou treinando direitinho, e agora? Aí o Sandro fala assim, ó, eu vou te apertar mais no treino, mas você vai ter que recuperar desse treino, então você tem que dormir melhor. Aí o cara começa a perceber que ele tem que dormir melhor para melhorar mais. Aí ele começa a dormir melhor, dormir mais cedo, apagar o celular, igual você falou. Aí ele evolui, aí ele quer mais. E agora, Sandro? Agora vamos ver o que você está comendo. Cara, Boa. se você quer evoluir mais, cara, você precisa melhorar essa alimentação, essa dieta. Mas eu tô magro, tal. Ele acha que ele tá magro, ele pode comer porcaria. Aí vem o professor Sandro e fala, não, mas é que ao comer alimentos inflamatórios, atrapalha a sua recuperação. Se você comer pão branco, é inflamatório. Para algumas pessoas, o leite pode ter um componente inflamatório. Comer carboidrato simples de todo tipo, farinha, açúcar. Aí você começa a mostrar, né, que se você, às vezes você consegue fazer o seu atleta migrar para uma dieta de Mediterrâneo. Agora você tem um atleta que preocupado em comer certinho, preocupado em dormir bem, e aí ele começa a evoluir mais. Chega uma hora, ele quer mais. Aí você fala, o Sandro, cara, vamos mais, mas vou apertar mais no treino, mas você precisa se recuperar desse treino. E aí o Sandro fala, e o estresse emocional atrapalha a sua recuperação. Aí ele começa, só porque ele quer melhorar como atleta, então esse cara já treina melhor, esse cara já dorme melhor, esse cara se alimenta melhor, agora esse cara vai começar a se relacionar melhor, porque ele sabe que se ele ficar de mal com a esposa, com os filhos, no trabalho, o estresse emocional atrapalha ele de dormir bem, vai estimular ele, às vezes, ter ímpeto para comer o que não porcaria, né? Tudo isso vai inflamar mais ele, vai recuperar menos do treino, vai dormir pior, ele vai andar para trás como atleta. E as mesmas coisas que fazem ele melhorar o desempenho, preservam ele, desaceleram o envelhecimento também dele, pelos mesmos mecanismos. Isso que é legal. E aí nós estamos também hoje estudando, você falou que a gente tem publicado muita coisa com telômero. Ainda saiu, tem até artigo para sair, mas nós estamos entrando muito agora nas sirtuínas. As sirtuínas são enzimas que vêm da via da AMPK. Lembra? Tem a via da AMPK, a via da mTOR. A mTOR é mais para o anabolismo, a AMPK é mais para o catabolismo. A via da AMPK é relacionada aos genes da sobrevivência. Então, quando você fica muito tempo sem comer, como o jejum, ou quando você faz exercício, você está catabolizando, você tem um déficit calórico, né? Ou situações de estresse, como passar frio, passar calor, você ativa a via dos genes da sobrevivência, que vão catabolizar, que vão liberar nutrientes, que vão ativar vias de hormônios de estresse para poder você sobreviver àquilo. Só que isso causa adaptações importantes, como, por exemplo, biogênese mitocondrial, aumenta a angiogênese, aumenta uma série de coisas, né? Circuitos neuronais responsáveis até por você ser capaz, do ponto de vista psicológico, suportar o desconforto. Isso te torna mais resistente, mais resiliente, né?
de tal modo que, muitas vezes, o treino é mental. Às vezes, fazer a base para um atleta não é tanto aquele volume causar só porque vai aumentar a adaptação fisiológica que a gente estuda o tempo todo, mas pode melhorar a expressão dessas proteínas e pode melhorar aspectos relacionados a esses genes da sobrevivência que vão te tornar melhor depois. Nós estamos estudando essas sirtuínas. Elas estão relacionadas com a biogênese mitocondrial, angiogênese, e nós temos encontrado, por exemplo, indivíduos que têm insulina alta, basal, têm sirtuína baixa. O contrário é verdadeiro. Aquele que regula melhor a glicemia e tal, tem a sirtuína mais alta. Os caras que têm desempenho melhor, aeróbio, têm sirtuína mais alta, porque ela tem relação com as mitocôndrias. E encontramos correlação também sirtuína alta com telômero longo. Aí já vê como que ela envolve aspectos adaptativos que vão favorecer a longevidade e o desempenho ao mesmo tempo. Eu acho que, para mim, o que você fizer para melhorar a sua longevidade, ao mesmo tempo você está melhorando a função. E aí melhorar a função é melhorar o desempenho. Né? Eu estou indo nessa linha hoje. Sensacional, Herbert. Que papo fantástico. E assim, deu para ver que você tem telômero para queimar ainda, hein, cara? Pelo amor de Deus, seu telômero tá longuíssimo. E aí, curioso é que dentro desse assunto que você colocou no início aí sobre os domínios de intensidade, o nosso projeto que nós vamos mexer agora, inclusive tem até uma psicóloga que faz mestrado comigo, entrou no doutorado agora, tem outro da educação física. A gente está analisando aspectos biomoleculares e psicológicos também, um foco nas sirtuínas e a gente também está com marcadores de autofagia, porque isso é importante, a gente pode, uma outra hora, outro dia, falar sobre isso, se você quiser, mas nós estamos vendo como ter a resposta de atletas e não atletas nos diferentes domínios de intensidade de exercício, para tentar saber se existe um domínio de intensidade, por exemplo, moderado, ou intenso, pesado, ou severo, que pode ser melhor para estimular esses genes da sobrevivência, para você não só melhorar a função, mas ser mais longevo, ser mais saudável, sabe? Ou seja, né, apimentar a briga do pessoal do HIIT contra o pessoal do Endurance, né? Você quer? Ai, quanta coisa. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Sensacional, Herbert. Ó, que papo fantástico. Provavelmente eu divido esse episódio aqui em dois. Eu quero conversar com você ou no podcast ou fora, estreitar os nossos laços. Queria te agradecer, falar que meu livro não chegou aí para você ainda, né? Mas deve estar chegando e vai para ótimas mãos. Muito legal meu livro chegar na mão de um cara que eu tenho como espelho, como ídolo, como referência também. Sou seu fã de carteirinha e depois que te conheci como pessoa, cara, aumentou isso aí. Vamos manter nosso contato, nossa relação. Vou te trazer, Henrique, no ar, hein? Vou trazer esse homem de volta para o Valorize, que eu sou o coordenador do curso de Endurance. Um cara desse não pode ficar de fora, não, pelo amor de Deus. Herbert, repete as suas redes sociais, onde o pessoal faz seu jabá e te encontra também, porque as pessoas não podem deixar de conviver com você de alguma maneira, nem que seja pelas redes sociais, cara. Tá bom, eu vou colocar aí. Mas antes que eu me esqueça, eu quero agradecer os estudantes que estão cursando aqui comigo, o Patrício Lopes, a Larissa Maciel, essa que é a psicóloga, o Patrício é o professor de educação física, estão fazendo doutorado. Os que passaram por aqui, o Caio Souza, que fez doutorado comigo, hoje ele é professor numa universidade na Califórnia, um colaborador de primeira hoje com os meus alunos. O professor Samuel Aguiar, que fez doutorado comigo, terminou ano passado, está publicando bastante. Você vê Aguiar aí, telômeros, ele que me ajudou muito aqui nos trabalhos, ou seja, eu não poderia deixar de agradecer pelo menos alguns dos principais estudantes que agarraram, escreveram os papers, coletaram os dados, tá? O professor Thiago Rosa, fez pós-doc aqui comigo, que sem ele a gente não teria as coisas, principalmente sobre estresse oxidativo, dentre outras, né, na área biomolecular, tá? Eu vou deixar aí o meu Instagram, é SimõesHG, tá? O meu e-mail é hgsimões@gmail.com. Sensacional, Herbert. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Sorte que eu tenho certeza que o povo que está nos ouvindo, nos assistindo agora também no YouTube estão delirando aqui. Que aula fantástica, e vamos marcar mais vezes, porque você é sensacional, você é muito grande, cara. E quando eu falo grande, obrigado. Não é só no aspecto técnico profissional, você é um puta cara 10. Obrigado de coração, meus amigos, um grande abraço, Herbert. Tá bom, é recíproca, tá? Todas as suas palavras valem para você. Você também é um cara muito humilde, conhecedor. Eu tenho acompanhado você nas redes sociais, eu vejo como você lida com as pessoas, com seus alunos, com
com a turma com quem você trabalha, eu percebo que você é um cara muito bom, gente boa mesmo, tá? Então, também te admiro muito. Valeu, Herbert, que satisfação Valeu. escutar isso.